Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar a unidade 15 do nosso material, que é sobre anedotas. Vamos fazer a verificação da nossa rotina. Então, um pouco mais de anedotas, né? Nós vamos estudar hoje anedotas, que é humor. Vocês vão fazer a leitura individual da 42, 43, 45, 46, 47 até a 50. Vou fazer a explicação também da 42 até a 50, entender o texto 1, 2 e, por último, vou explicar as tarefas. E, na dúvida, como sempre, peça ajuda aos seus professores. Então, nós vamos ver um pouco mais de humor, anedotas. Um pouco mais de humor, porque na última aula vocês já leram um texto, né, que também era cômico, mas não era anedota. Hoje nós vamos ver bastante anedotas aqui no nosso material. Será que existe alguém que não goste de anedotas? Ouvir histórias cômicas e dar boas risadas é um dos passatempos preferidos de muitas pessoas. As anedotas, também conhecidas como piadas, são geralmente curtas, engraçadas e de final surpreendente. Quando as ouvimos de quem sabe contá-las e provocar o riso, é pura diversão. E você, gosta de ouvi-las? Conhece a do homem que não sabia como era um elevador? O professor vai contá-la. Jorginho visitava a cidade grande com a família pela primeira vez. No saguão do elegante hotel onde se hospedavam, ele e o pai ficaram maravilhados diante do moderno elevador, com suas luzes piscantes e portas reluzentes. Passaram mais alguns minutos em deslumbramento e Jorginho então perguntou: "Pai, que diabos é este troço?" "Não sei, filho." Nesse momento, uma senhora se aproximou e entrou no elevador. As portas se fecharam e, quando reabriram instantes mais tarde, surgiu lá de dentro uma linda jovem loura com um vestido esvoaçante. "Menino", disse o pai bem baixinho, "vá já pegar a sua mãe." Olha lá a nossa risada, né, da piada. E aqui, tem uma pequena explicação, caso você não tenha entendido. Normalmente, as anedotas, elas não são para ser explicadas, como eu vou ler mais adiante, tá? A pessoa conta a piada e o ouvinte já precisa entendê-la para achar graça. Mas olha aqui a explicação dessa piada. O engano do pai de Jorginho foi pensar que o elevador seria capaz de transformar uma senhora em uma linda jovem. As palavras do pai no último parágrafo causam a surpresa que gera a graça da anedota. Assim como implícito, o pai pensa, o que se deduz por sua fala final, que o elevador tem poderes fantásticos. As anedotas existem para serem contadas e não explicadas. Se analisadas, perdem a sua graça, como eu disse, né? Agora fechem as suas apostilas, vou ler uma anedota e depois faremos a atividade. Vamos lá, primeira anedota, ler 1. Todo dia, um cobrador batia a porta da casa número 256 à procura de um certo senhor Dias. E todo dia, um menino atendia a porta dizendo: "Meu pai não está." "E onde ele está?" perguntava sempre o cobrador. "Não sei", respondia o menino. Até que um dia, o cobrador já não aguentava mais, estava decidido a tomar uma atitude. Ele então bateu a porta do número 256. "Pois não?", atendeu o menino. "Eu quero falar com o seu Dias." "Meu pai não está." "E onde ele está?" "Não sei." Tudo igual mais uma vez. Era chegada a hora da atitude. "Escute, garoto, diga-me onde está o teu pai e lhe dou 10 reais. "Não vai dar", responde o menino. "Por quê? Está querendo dizer que você realmente não sabe onde o seu pai está?" "Não é isso. O negócio é que a surra que eu vou levar por dizer onde ele está vale pelo menos uns 50 reais. Trocar ideias. Se você conhece alguma anedota bem engraçada, que não seja grosseira e possa ser contada, compartilhe com seu professor ou professora. Com certeza eles vão gostar de dar boas risadas. Como nós sempre temos algumas sugestões de trocas, né, de atividade oral no nosso material, essa é a atividade oral proposta nessa unidade. Se você sabe contar piadas, você gosta de contar piadas, como disse ali, desde que não sejam grosseiras, tá? Grave um áudio ou até um vídeo, seria até mais legal. Mande uma piada para nós, né, através do WhatsApp, e a gente vai fazendo essa troca, vai ser bem divertido. Aqui, as anedotas podem ser contadas em ambientes mais educados e polidos, são chamadas de anedotas de salão. Nelas há delicadeza e graça no trato dos assuntos e no uso da linguagem. Então vamos ao entender o texto 1 dessa primeira anedota que nós lemos. No primeiro parágrafo, por que a expressão adverbial todo dia é repetida? Nós até grifamos aqui para vocês, né?
Quando fala que todo dia o cobrador ia à casa daquele número 256 e todo dia o garoto falava a mesma coisa. Então, por que é repetida essa expressão todo dia? Por que foi usada essa expressão? Olha só, para indicar que tanto o cobrador como o garoto repetiam a mesma conduta diária. O que é essa conduta diária? Os mesmos dados. O cobrador chegava e o menino sempre falava que não sabia onde o pai estava. Por isso usou todo dia. No terceiro parágrafo, que advérbio de tempo aparece na frase? E o que esse advérbio indica? Volta lá no terceiro parágrafo, dê uma verificada. Qual é o advérbio de tempo que nós estamos usando lá naquele parágrafo? Verificou? Olha lá. É o advérbio sempre. E o que ele indica? Indica a repetição diária da pergunta do cobrador. Ó, sempre. 3. Que atitude o cobrador decidiu tomar para resolver a situação? Quando ele não aguentava mais, o que ele fez para resolver essa situação? Né? Ele tomou uma atitude para tentar resolver. Lembra qual foi essa atitude? Vamos ver? Ó, ele resolveu oferecer R$10 ao garoto por uma resposta esclarecedora sobre o lugar onde o pai se encontrava. Então, ele ofereceu R$10. Não deu muito certo, mas ele tentou resolver. 4. O pai do garoto ameaçou dar uma surra nele se este revelasse o seu esconderijo. Por que você acredita, né, que ele fez essa ameaça? Por que ele ameaçou dar uma surra no filho caso esse contasse onde ele estava? Por que será? Quais são as possíveis respostas? Vamos pensar aí um pouquinho? Ó, a ameaça sugere que o pai não desejava ser encontrado. Obviamente, ele não queria que o filho contasse onde ele estava. E provavelmente porque ele não queria ou talvez não podia pagar a dívida que ele devia lá ao cobrador. Por isso que ele pedia tanto para o garoto não contar onde ele estava. Número 5 é uma questão de múltipla escolha. Então, nós vamos analisar junto as alternativas para escolher qual é a correta. Número 5, então. Em muitas anedotas, o humor é gerado pelo desfecho inesperado. Ó, desfecho, para quem não lembra, é o final, né, no caso aqui da anedota. Inesperado é algo que a gente não estava esperando que acontecesse. Na que lemos, do cobrador, estamos analisando agora, né, qual é o fato, né, que não foi previsto. Ou seja, vamos descobrir qual foi o fato inesperado. Vamos ler todas primeiro. Letra A. O cobrador bater diariamente a porta da casa número 256? Será que esse foi o desfecho inesperado? Ou a letra B. O cobrador oferecer ao garoto R$10 pela informação sobre o pai? Ou a letra C. O garoto repetir sempre que ignorava onde o pai estava? Ou a letra D. O garoto querer recompensa maior devido a uma possível surra? Então, qual dessas 4 alternativas apareceu lá no final, que é o desfecho, e é inesperado, porque nós não esperávamos essa reação do garoto? Qual é a alternativa? Vamos ver juntos? Ó, é a última, né? O garoto queria uma recompensa maior. Ele falou que valia pelo menos R$50. Número 6. Assinale as alternativas que revelam características das anedotas. Então, essas características não são apenas dessa anedota que nós acabamos de ler, tá? Então, nós vamos ler todas as características e vamos assinalar características de todas as anedotas. Letra A. São narrativas geralmente breves? Normalmente sim, né? Narrativas breves, porque se a anedota for muito extensa, perde a graça. Então, vamos assinalar. Encerram uma lição de moral? Isso não, né? Lição de moral normalmente é uma fábula. Letra C. A linguagem é coloquial e de fácil entendimento? A linguagem coloquial, que a gente já falou bastante esse ano, é aquela linguagem informal, aquela linguagem descontraída. Então, sim, essa também é. Letra D. A linguagem é formal, de difícil entendimento? Não, porque aqui está justamente ao contrário da que a gente acabou de assinalar. E. Há a presença de diálogo, geralmente com frases curtas? Nós não vimos diálogo nessa anedota e em outras? Então, vamos marcar. Sua finalidade é informar os leitores? Não, porque a anedota não é um texto informativo, né? Sua finalidade é provocar o riso? Sim, esse é o objetivo das anedotas. H. Passam de boca em boca, por isso os autores são anônimos? Também, normalmente as anedotas são contadas de boca em boca. Então, vamos assinalar. I. Exploram a surpresa, o exagero e o absurdo? Muitas vezes, sim, é esse exagero e esse absurdo que torna as anedotas engraçadas. Então, vamos assinalar. J. Podem também ser divulgadas em livros e revistas? Sim, né? Nós estamos lendo essas anedotas no nosso material. Então, também.
dirigem-se apenas a leitores adultos? Não, porque senão não estaria no nosso material, né? Então, não vamos assinalar a letra K. Atualmente são divulgadas em sites e redes sociais? Tenho certeza que você já leu anedotas aí em sites, né? Então, vamos assinalar. M. Divulgam ideias com a finalidade de convencer o consumidor? Olha, texto para convencer o consumidor seria uma propaganda e não uma anedota, então não vamos assinalar. Podem explorar o duplo sentido e ideias subentendidas? Ó, esse duplo sentido a gente vai ver em algumas anedotas que nós vamos ler. Então, vamos marcar sim. Então, todas essas características fazem parte das anedotas. Ler 2. Vamos ver mais algumas anedotas agora. Conversa de animais. Um porco passeia pela fazenda até que encontra um galo chorando. Qual é o problema? Pergunta o porco. Acho que estou destinado a ir para a panela, responde o galo. Por que você acha isso? O fazendeiro comprou um despertador. Número 2, colheita de maçãs. A professora pergunta, qual é o momento certo para colher maçãs? O Ronaldo levanta o braço e responde, quando o cachorro da vizinha está preso. 3, escolha de garoto. Um garoto entra em uma barbearia e o barbeiro sussurra para o seu cliente. Essa criança é a mais tola do mundo. Veja só eu provar isso para você. O barbeiro coloca uma moeda de R$1 em uma mão e uma de 25 centavos na outra. Em seguida, chama o garoto e pergunta, qual delas você quer, filho? O menino pega a moeda de 25 centavos e sai. O que foi que eu falei? Disse o barbeiro. Aquela criança nunca aprende. Mais tarde, quando o cliente sai, ele vê o mesmo menino que sai da loja de sorvetes. Ei, meu filho, posso te fazer uma pergunta? Por que você pegou a moeda de 25 centavos em vez da de R$1? O menino lambe o sorvete e responde, porque no dia que eu pegar a de R$1, o jogo acaba. Então, na verdade, ele era bastante inteligente, né? 4, o elixir da longa vida. Ó, antes de eu ler, vamos ver aqui o nosso vocabulário. Para quem não sabe o que é elixir, é um xarope, eloquência é aquela expressividade um pouco exagerada, abarrotada é cheia, e charlatanice é uma atitude que os vendedores têm para enganar ou para convencer o consumidor. Um jovem vendedor ambulante oferecia numa cidadezinha do interior um maravilhoso elixir da longa vida. Na praça central gritava com eloquência, todo dia tomo uma colher de elixir e olhem que já vivi 300 anos. Ouvindo isso, os espectadores logo correram às bancas abarrotadas de vidros, onde um garoto atendia a multidão. Foi quando um outro negociante, esperto, resolveu desmascarar a charlatanice. Foi até o garoto e perguntou em voz alta e firme para todo mundo ouvir. Que história é essa? O seu patrão já viveu 300 anos? Não tenho certeza, respondeu o menino. Só trabalho para ele há 120 anos. Então, olha o exagero aí, né? Número 5, o pior aluno. Muito irritado após ir à reunião de pais e professores do colégio, o pai reclama com o filho. Eu faço um sacrifício enorme para pagar a sua escola e a professora me conta que dos 20 alunos da sala, você é o pior. O pior. Pô, a situação podia ser pior, né, pai? Responde o filho sem o menor constrangimento. Pior? Como assim? A sala podia ter 40 alunos. Então, agora vamos começar o nosso Entender o Texto 2. Nós vamos ver várias questões aqui, cada uma sobre uma anedota. Então, nós vamos vendo uma por uma e lembrando das anedotas que eu acabei de ler para vocês. É claro que, se precisar, volte no seu material e leia novamente, né? Aqui a gente lê um pouco mais rápido. E elas são curtinhas, é gostoso de ler. Número 1. Para entender a anedota Conversa de Animais, é preciso concluir que é a história lá do galo, né? A anedota do galo. Vamos entender, então. Letra A. O porco e o galo eram amigos e moravam na fazenda. Ou letra B. O fazendeiro era habitualmente acordado pelo galo. Letra C. Durante os passeios com o porco, o galo chorava. Ou a letra D. Todos os dias o despertador acordava o fazendeiro. Bom, qual dessas 4 aqui, ó, né? A gente precisa entender para que a anedota tenha graça. Analisa aí, vamos marcar juntos? Ó, é a letra B. Ó, o fazendeiro era habitualmente acordado pelo galo. Se nós não tivermos essa ideia de que na fazenda, normalmente os galos cantam de madrugada, né, para acordar os moradores, que é um hábito mesmo do galo fazer, você não saberia, né, entender essa piada, não conseguiria entender essa piada. Por isso, quando o fazendeiro comprou o despertador, o galo já se preocupou. Número 2.
O humor da anedota colheita de maçãs é gerado, então vamos ver quando apareceu o humor. A. Pela pergunta feita pela professora. B. Pelo duplo sentido da palavra colheita. C. Pela vizinha de Ronaldo e o cachorro. Ou D. Pelo duplo sentido da palavra momento. Vamos lembrar? A professora perguntou para eles assim, em que momento, qual é o momento correto de colher as maçãs? Ela perguntou momento no sentido de que época do ano, que é mais correto, que tem maçãs para serem colhidas. Mas o Ronaldo entendeu de outro jeito. O Ronaldo pensou no momento em que ele poderia entrar no quintal da vizinha. Então, é o duplo sentido da palavra momento. É aqui que gerou o humor da anedota. 3. Um dos recursos usados para criar humor nos textos é o final inesperado, surpreendente. Na anedota Escolha de Garoto, a surpresa está na esperteza do garoto, na tolice do garoto, na fala do barbeiro ao cliente ou na pergunta do cliente. Vamos lembrar, pessoal? Todos os dias o barbeiro oferecia uma moeda de 25 centavos e uma moeda de R$1. O garoto pegava sempre a de 25 centavos, mas isso ele fazia todos os dias. E aí ele explicou que se ele pegasse a de R$1, o barbeiro ia parar a brincadeira. Então, na verdade, ele foi o quê? Ele foi muito esperto. Então, a resposta é a esperteza do garoto. É aqui que está a resposta correta. 4. A anedota, o elixir da longa vida, é engraçada por quê? Então, vamos analisar. Letra A. O vendedor ambulante oferecia um elixir para prolongar a vida de quem o bebesse. B. Um negociante esperto resolveu desmascarar a charlatanice do vendedor ambulante. C. Ao ser questionado sobre a idade exagerada do vendedor, o menino exagera sua própria idade. Ou D. O vendedor afirmava que já vivera 300 anos porque tomava diariamente o elixir. Qual dessas 4 aqui mostra um exagero, Porque nós acabamos de falar que as anedotas exploram também o exagero. Qual delas? Olha, é a letra C, O outro negociante, o outro vendedor quis desmascarar, mas o menino foi muito mais esperto. Ele exagerou também a sua idade e aí não teve como ele desmascarar ninguém. 5. O que torna engraçada a anedota O Pior Aluno é o raciocínio do garoto. De acordo com essa ideia, se a sala tivesse 40 alunos, se tivesse, porque lá tinha 20, como disse o pai, mas se a sala tivesse 40 alunos, olha o raciocínio do menino. Letra A, ele seria o pior que 39 alunos, ou ele seria o melhor aluno da sua turma, ou ele continuaria a ser o pior aluno da turma, ou ele estaria entre os melhores da turma. A gente está falando se tivesse 40 alunos. Então, pelo raciocínio do menino, se tivesse 40 alunos, ele seria o pior de 39. Então, de 39 alunos seria ruim ser o pior, mas de 20 para ele tudo bem. Esse foi o raciocínio que ele usou com o pai. Próxima atividade. Quem conta anedotas precisa saber como fazê-lo. Divirta-se lendo as anedotas a seguir, depois escolha uma delas ou outra entre as apresentadas nas sessões Ler 1 e 2 e conte-a para o professor. Lembra que eu falei lá no comecinho? Se você tem aquela habilidade, nem todo mundo tem. Eu não tenho muita habilidade de contar piadas. Aqui eu estou lendo para vocês. Mas tem gente que tem aquela facilidade de contar a piada de uma maneira engraçada, fazendo gestos. Então, grave para nós, mesmo que seja apenas o áudio. Se gravar o vídeo, melhor ainda. Se não, grave o seu áudio contando a piada e nos envie aí por WhatsApp para a gente fazer uma troca bem divertida. Então, vou ler mais algumas aqui com vocês e que vocês depois podem escolher entre elas. 1. Uma troca justa. O pai tentando ler uma revista e falando para um garotinho que bate freneticamente sem parar um minuto sequer num pequeno tambor. Chama-se a isso de intercâmbio cultural. Eu dou um dinheiro a você e você me dá esse tambor. 2. No museu. Um guia atendia a um grupo de turistas no museu quando uma senhora, ao avistar 2 esqueletos, perguntou: de quem é esse esqueleto maior? É de Pedro Álvares Cabral. E esse pequeno ao lado? Acho que é de Pedro Álvares Cabral quando era menino. Então, tá aqui os 2 esqueletos. Absurdo, né, pessoal? Vai trocar de esqueleto quando cresce? 3. Perna quebrada. Você ficou sabendo? O Carlinhos quebrou a perna em 2 lugares. Nossa, que lugares são esses? Precisamos evitá-los. 4. História de aluno. Luiz Antônio chega da escola e conta à sua mãe o que lhe acontecera no caminho para casa,
Depois de ouvir a história, a mãe comenta que os extraterrestres tenham pousado na Terra e ido justo atrás de você, eu até quero acreditar. Que eles tenham roubado seu lanche, seu material escolar, eu até posso aceitar. Mas o que eu não consigo entender é o que os aliens poderiam querer com o seu boletim. Então o menino estava escondendo o boletim dos pais aí, né, pessoal? Bom, como nós falamos sobre vocês nos mandarem, né, uma piada, uma anedota, então olha só, para contar a anedota e fazer rir, vamos ler algumas orientações. Leia a anedota várias vezes, ó, até perceber que sua leitura se tornou fluente. Memorize-a, porque quando a gente sabe de memória fica mais gostoso de contar. Imagine os gestos, as expressões que você vai fazer. Diferentes tons de voz também é importante. Não se detenha a detalhes, né? Porque se tiver muito detalhe, a anedota se perde o humor. Identifique o momento principal da narrativa para ter aquele suspense, aquele momento de maior, né? Aquela ansiedade de saber o final. No final, nunca tente explicar a anedota, deixe que o ouvinte consiga entendê-la, né? E ao contar uma anedota, olhe para os ouvintes. É normal que você olhe para as pessoas. Por isso, se você for nos mandar vídeo, né? Olhe para nós aí na hora de gravar o vídeo, tá? Mas o seu áudio já vai nos agradar bastante. É hora da tarefa. Em casa, eu vou ler um texto para vocês. Esse não é uma anedota, tá? Uma pesquisa indica que, mesmo com as campanhas de prevenção à gripe A, pedindo para que as pessoas mantenham hábitos de higiene, não são todos que cobrem a boca com a mão para tossir ou espirrar. Uma das ações mais simples recomendadas pelas campanhas era que as pessoas cobrissem a boca para espirrar ou tossir, de preferência com um lenço, protegendo a sua mão. Isso impede que os vírus se espalhem para outras pessoas ou que fiquem depositados em alguma superfície de uso coletivo. Tosses e espirros espalham germes em uma velocidade incrível. Cerca de 3.000 gotículas são expelidas a cada tosse. Espirros são piores, espalhando 40.000 gotículas no ambiente por vez. Se a pessoa está doente, cada gotícula pode conter até 2 milhões de partículas virais. Uma vez fora do organismo, os vírus podem sobreviver por horas nas gotículas. É bem a época que nós estamos vivendo. Aqui está falando da gripe A, mas nós estamos passando aí por um período de mais cuidado ainda. Por isso estamos usando máscaras, né, quando saímos. Então tem que ter sempre esse cuidado, mesmo que seja uma gripe simples, para não transmitir para ninguém. Agora nós vamos ler uma anedota, espirros. Rodrigo, eu já lhe disse que quando for espirrar, você precisa colocar a mão na boca. Eu sei, mãe, já experimentei várias vezes, mas isso nunca me impediu de espirrar. A pergunta é: qual é o assunto abordado pelos dois textos? Então, nós lemos o primeiro texto, que é um texto informativo, e o segundo texto, que é essa anedota. Mas a pergunta é: qual é o assunto que foi abordado nos dois textos? Eles são textos diferentes, mas que têm o mesmo assunto. É fácil, né? Qual foi o tema e o assunto? Ó, a necessidade de cobrir a boca com as mãos ao espirrar. É o que nós estamos passando nessa época, esse ano mais ainda, né? Sempre que for tossir, espirrar, cobrir, e agora mais ainda que a gente está usando máscara. Então tem uma proteção maior. Mas é o mesmo assunto nos dois textos. 2. Releia a anedota transcrita na tarefa 1 e depois responda, tá? Agora você vai responder para nós. Letra A. O que a mãe de Rodrigo quis dizer quando lhe pediu para colocar a mão na boca ao espirrar e por quê? Então, o que a mãe queria com isso? E B. E como que o Rodrigo entendeu a fala da mãe? A mãe quis dizer uma coisa, mas o Rodrigo entendeu de outra maneira. Então, você vai explicar para nós aí, responda no seu caderno, porque aqui nós não temos espaço suficiente. 3. Mais uma anedota. Dirigindo por uma estrada, um homem vê uma placa que diz: curva perigosa à esquerda. Ele não tem dúvidas, vira à direita. A expressão curva perigosa possui duplo sentido. Nos avisos em rodovias, significa que os motoristas deverão diminuir a velocidade. Era esse o objetivo lá do aviso. Na anedota, o homem percebeu outro sentido nessa expressão. Qual foi o sentido que ele percebeu? Ele não entendeu que era apenas para ele diminuir a velocidade quando ele fosse fazer a curva. Então, o que ele fez? O que ele entendeu durante a anedota e que deu para a gente perceber? Ó, ele entendeu que a curva poderia fazer-lhe algum mal e, portanto, deveria afastar-se dela. Então, ele virou para o outro lado, mas ele fez o errado, né? Era só para ele tomar cuidado, dirigir devagar. Mais uma anedota.
Morcegos são da mesma espécie dos ratos, embora tenham alguma semelhança física, né? Leia uma anedota em que aparecem esses animais. Uma ratinha sai com um noivo morcego. Uma amiga diz a ela: "Nossa, seu noivo é muito feio." E ela responde: "Ele pode ser feio, mas pelo menos é piloto." Então aqui a pergunta é, né, o que vocês vão fazer? Justifique a resposta da ratinha. Ó, ela respondeu: "Ele pode ser feio, mas pelo menos é piloto." Por que que ela respondeu isso para a amiga? Então você explique para nós aí. E chegamos ao final da nossa videoaula de hoje, né? Começamos a unidade 15 e vamos finalizar na aula seguinte. Então, ó, estudamos várias anedotas que você pode ler novamente. A leitura individual da 42 a 50, leia mais uma vez quando você precisar. Se precisar assistir novamente a explicação, volte o vídeo. Fizemos o entendimento do texto 1, 2 e agora ficou as tarefas aí para vocês. E claro, nas dúvidas, mande para nós a sua dúvida, estaremos aqui sempre prontos para ajudar vocês. Não desistam, tá? Estamos aí na reta final, apostila 4, vamos continuar os estudos aí até o fim, tá? Até a próxima aula, pessoal!